Olá, eu sou o José Trajano e faço Pontapé. Sabia que aqui na Central 3 você não é um mero ouvinte? Nos ajudando a partir de R$14 através do Apoia-se. Você se torna membro do Clube Central 3, onde concorre a prêmios exclusivos, além de participar de um grupo de discussão sobre o conteúdo dos nossos podcasts. Acesse apoia.se/Central 3 e colabore com a mídia livre e independente. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Olá, ouvintes da Central 3. Hoje é quarta-feira, 10 de fevereiro de 2020. Meu nome é Alcísio Canete e sejam bem-vindos ao episódio 181 do Lado B do Rio. Estou aqui no estúdio Bertolt Brecht com meus amigos painelistas de sempre, mas só serão apresentados adequadamente lá no caô da semana, porque novamente tivemos uma gravação com bastante aperto de agendas. Vocês vão entender durante o programa. O Daniel não está na primeira parte e o Fagner, coitado, mal consegue estar na segunda porque a gente acabou atrasando um pouco e pegando um compromisso muito importante dele. Então eu espero que vocês entendam, mas se vocês gostam desse esquema da gente falar muito pouco no começo e ir direto para a entrevista, avisem, porque a gente pode chegar a um meio termo, chegar a um consenso que fique bom para todo mundo. Passadas as apresentações, vamos falar logo com a Vera Araújo, jornalista e autora do livro Mataram Marielle, que está sendo lançado pela editora Intrínseca. Vamos lá. Vera Araújo, é um prazer tê-la aqui no Lado B do Rio. E eu já começo com uma pergunta bem aberta. Você é coautora do livro Mataram Marielle, com o Chico Otávio, que trata de como o assassinato da Marielle Franco e do Anderson Gomes, o seu motorista, escancarou o submundo do crime carioca. Então, conta pra gente, sem dar muito spoiler, que né, as pessoas ainda vão querer ler seu livro depois, como é que essa jogada, essa mesa, esse tabuleiro foi mexido por esse brutal homicídio da vereadora? Não, exatamente. Aliás, é um prazer para participar do podcast do Lado B. E, Alcísio, quer dizer, foi assim, uma feliz, feliz não, foi uma curiosa junção, né, de dois jornalistas tão diferentes, o meu colega, né, o Chico Otávio, ele sempre atuou na área de política, e eu sempre atuei muito nessa área de jornalismo investigativo, nessa parte da segurança pública, né. Quando aconteceu, infelizmente, né, esse crime hediondo, né, contra a democracia, contra uma parlamentar, né, a Marielle Franco, o jornal entendeu que, juntando as forças, né, de dois repórteres com essas qualidades, né, digamos assim, com essas peculiaridades, pudesse fazer um trabalho mais profundo, realmente de investigativo nessa área. Por quê? Foi um crime assim, que assustou, né, uma coisa absurda, no pleno centro da cidade, perto da prefeitura, né, e uma vereadora que LGBTQI+, ligada a movimentos negros, ligada também muito à questão dos direitos humanos, né, porque as pautas dela sempre foram nesse sentido, e, de repente, à noite, acontece uma emboscada dessas, né, em pleno centro da cidade, contra uma pessoa assim, que tinha tudo para fazer um mandato, ou mandata, como ela mesma dizia, né, de muito mais participativo, com a participação principalmente dessas camadas sociais que, infelizmente, são tão negligenciadas, né, no nosso dia a dia. E aí acontece isso, né, dessa forma, de um susto muito grande para todo mundo, enfim, um ataque à democracia. E começamos a fazer esse trabalho investigativo de ver o que tinha por trás, né? E nesse momento a gente começou a fazer, eu comecei a ver a parte mais investigativa da parte policial, né, do caso em si, porque foi uma área que tinha pouco movimento naquele momento, né, o que chama atenção, um local escuro, e o primeiro movimento que eu fiz
foi justamente analisar a cena do crime, né? E na cena do crime eu percebi que tinha muito... aquilo tinha sido logo de cara, você percebe que foi uma emboscada, foi preparado, foi planejado. E não foi planejado por amadores, porque o local foi muito bem pesquisado, a arma, depois que você começa a investigar, verifica que é uma arma muito rara, né, para cometer esse tipo de crime, né, que foi uma submetralhadora MP5, né, que é uma coisa que esse tipo de arma é usado muito para defender autoridades, né, é usado assim por tropas de elite, pelo mundo. Então, quer dizer, era um crime muito peculiar, né, porque havia muitos aspectos que você não via no crime comum, né? Então foi realmente bem planejado, né? E até as pessoas que são acusadas, né? Um deles é um ex-integrante do BOP, né? Um policial que está preso, né? Um sargento da Polícia Militar do Rio de Janeiro, da reserva, né? Porque ele teve um defeito na perna, né? Uma das pernas, então ele acabou sendo reformado, né? Que chama nessa linguagem militar. E o outro um ex-PM, né? Que ligado, inclusive, ele responde a um outro crime ligado à contravenção. Então, quer dizer, são pessoas que foram escolhidas, se realmente eles vão ainda ser submetidos a um julgamento, né? Acredito que até o final desse ano, né? E foram pessoas realmente escolhidas para a prática desse assassinato. E o meu colega Chico Otávio, por ter essa ligação, forte formação na área da política, né, ele ajudou muito, a nossa parceria foi bem profunda nesse sentido de fazer essa análise política, né? E foi daí que nós pensamos em unir as forças, né, cada um com a sua expertise, para poder escrever o livro, né? E o Rio de Janeiro infelizmente, né, acaba muito na vanguarda, né, desses crimes que, infelizmente, de repercussão. Acontece que os próprios autores, né, um dos autores do crime, né, que são apontados pelas investigações, ele é apontado como miliciano, que é o Rony Lessa, né? Primeiro, eu quero agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente. Esse assunto é um assunto um tanto espinhoso para mim, particularmente, por ter uma relação um pouco mais próxima com a Marielle, né? Imagino, amiga da minha companheira de muito tempo. E, então, estou meio que ansioso até por ler o seu livro. Eu queria perguntar para você como que foi, né? Se você recebeu algum apoio ou se foi muito difícil apurar determinadas informações para poder compor o livro, informações principalmente da investigação do crime, né? Porque uma coisa que a gente percebe, né, olhando de fora, é que aparentemente, óbvio, a gente sabe, né, quem está por trás desse crime é gente muito poderosa, né? E a gente também percebe que fazem de tudo para que essa investigação nunca vá para frente, né? Coloca-se supostos suspeitos que aparentemente não teriam nenhuma relação, nenhuma questão política com a Marielle para que fossem mandantes desse crime, né? Já vamos chegar a 3 anos e até agora não tem nenhuma, né, determinação de quem foi o real mandante. A gente tem aí a questão do próprio escritório do crime, que fala-se muito, mas ninguém sabe exatamente quem são as pessoas que estão por trás dele. A principal liderança supostamente foi assassinada e de lá para cá a investigação também parece que está paralisada. Os tais dos celulares, né, do Adriano da Nóbrega, ninguém sabe mais notícias, né, a respeito disso, né? E eu queria que você falasse um pouco dessa dificuldade, se é que ela existiu, né? Como que foi para poder apurar, como que foi para ter acesso com essas informações, se as pessoas recebiam bem, tanto você quanto o Chico Otávio, nessa apuração. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Claro, Fábio. Não foi fácil, até porque a gente, quando Marielle foi assassinada, foi durante a intervenção federal aqui no Rio de Janeiro, né, em 13 de março de 2018, e
desculpe, 14 de março de 2018, e as informações não eram repassadas para a imprensa, né? Em certo momento, obviamente, isso incomodou, porque não havia transparência, em nenhum momento houve essa transparência, tá? Diga-se de passagem, só quando os Rony Lessa e Elcio de Queiroz foram, para se ter uma ideia, só quando Elcio de Queiroz e Rony Lessa foram presos, foi que a polícia deu a primeira coletiva, né? Do lado do então governador Wilson Witzel, né? Naquela época, né? Que, na verdade, tinha até passado por uma situação muito, digamos, estranha, né? Durante o seu período, durante a sua campanha eleitoral, quando ele foi visto ao lado de uma pessoa que quebrou uma placa da Marielle, que tinha o nome de rua, né? Com o nome de Marielle, né? Então, aquilo era muito estranho, quer dizer, que na época da campanha, aquele candidato que depois veio a ser o governador do estado do Rio de Janeiro, né, ele aparece como foi a minha polícia que prendeu, né, os assassinos de Marielle. Né? Então, foi só nesse momento que, aconteceu uma coletiva. Então, a imprensa teve um papel, digamos, fundamental para que o caso chegasse até Rony Lessa e Elcio de Queiroz. Por quê? Porque no momento que a gente estava naquele período em que nada saía da polícia, nenhum tipo de informação era divulgado, quer dizer, a sociedade não sabia de nada sobre o crime, e a imprensa tendo que fazer o seu papel de informar, a imprensa teve que sair digamos, da zona de conforto, o que eu achei ótimo, porque o papel do repórter é procurar ser jornalista investigativo, procurar pela verdade, né, pela informação. Cada um tentou fazer a sua própria apuração, tá? E eu não estou falando só do nosso trabalho, do meu trabalho com o Chico Otávio, que a gente começou a fazer o nosso trabalho de formiguinha ali, investigando, como também o papel de várias TVs, né, de jornalistas, de produtores, que também procuraram logo no primeiro momento câmeras que pudessem mostrar os carros. Diga-se de passagem, isso é importante frisar, que as TVs, né, os produtores de televisão, né, das TVs, das principais TVs do Rio de Janeiro, foram os primeiros a conseguir imagens, por exemplo, da imagem do carro passando no local do crime. Né? Enfim, tudo bem que as imagens, em alguns ângulos, não tinha uma resolução tão boa, mas, enfim, eram imagens, né? E também na própria Câmara dos Vereadores, os primeiros a pegarem as imagens também foram os profissionais da imprensa. E interessante até notar que a polícia teve que correr atrás de coisas que a imprensa já estava com ela na mão, entendeu? Ou seja, e a gente começou a procurar isso, essas informações, fazer a nossa própria investigação. Foi quando o meu papel como repórter, né, eu fui no gabinete de Marielle, fui tentar pegar informações lá e observar se tinha alguma pista. Peguei um metrô na Cinelândia, onde fica a Câmara dos Vereadores, e fui até o Estácio, num dia de semana, próximo do horário do crime, né, da cena do crime. Para justamente fazer aquilo que eu falei inicialmente, de analisar o local, ver iluminação, ver quantas pessoas, tentar achar testemunhas. E eu encontrei no local duas testemunhas, né? Uma pessoa em situação de rua, né? De situação vulnerável, e uma senhora com umas crianças. Não vou falar os detalhes para não fazer um spoiler do livro. Mas, enfim, foi uma iniciativa da imprensa, quer dizer, eu mesma fui lá, pessoas que a polícia sequer tinha como testemunhas, eram primordiais, porque elas estavam na cena do crime, e viram detalhes. Até o relatório do Dr. Giriton, o primeiro delegado da investigação, o responsável, ele mesmo coloca no relatório dele que a testemunha foi assim, primordial, porque ela deu detalhes que até então não sabia nem que rumo o carro dos assassinos tinha tomado, né? Ficava na bifurcação, não sabia se tinha entrado pela rua A ou a rua B. Então, isso foi importante, além de tentar fazer, ele viu o braço
da pessoa, do autor do crime, viu quando a arma, a pessoa baixou o vidro, colocou a arma para fora, viu que a arma ele tinha silenciador, não era um barulho de tiro normal, né? Enfim, esses detalhes todos, as duas testemunhas, elas puderam esclarecer. E a polícia sequer tinha essas testemunhas. Então, o papel da imprensa foi primordial. E nós trouxemos, eu e o Chico Otávio trouxemos na nossa investigação personagens que chega até a ser assim, curioso, porque a morte da Marielle, o slogan da Marielle é sempre, né, Marielle presente, e ela está presente aqui até hoje, porque o crime dela mostrou, o que aconteceu com ela, trouxe, abriu, a gente costuma dizer, eu uso muito essa frase, mas eu acho que esclarece bem, abriu o esgoto do crime organizado no Rio de Janeiro, porque nunca ninguém soube do escritório do crime. Nós demos essa informação pela primeira vez, quando eu vi esse nome, escritório do crime, eu falei assim, gente, o que é isso? Quer dizer, um grupo de matadores, né, de aluguel que pagam, que recebem, né, mediante paga, né, para cometer assassinatos. E aí veio, assim, dessa lama, veio a história de contraventores que contratam esse tipo de matadores, políticos, enfim, eram pessoas que viviam no submundo do crime. E ninguém sabia um nome desses também, né? A gente, nossa, que isso? Enfim, como você falou, apesar de a polícia não ter até hoje confirmado que o escritório do crime tenha participado, pelo contrário, diz até que há uma dúvida de que Rony Lessa já foi integrante ou não do escritório do crime. Apesar disso tudo, essas investigações foram muito importantes para trazer à baila personagens que nunca tinham sido, como até tem uma operação que o Ministério Público da época, né, as promotoras que inclusive saíram do caso, né, elas fizeram uma investigação que elas colocaram o nome da operação de Operação Intocáveis, porque essas pessoas eram intocáveis. A polícia do Rio não prendia essas pessoas, não chegavam nessas pessoas. E o interessante é que todo mundo sabia que essas pessoas existiam, que tinha esse grupo. O ex-capitão Adriano, que você bem falou, Fagner, que foi executado, óbvio, né? Que as informações que dão conta de que ele resistiu, né, à prisão e por isso foi executado, né, o que até hoje já foi até alvo de perícias, né? Enfim, essa pessoa tinha um envolvimento muito grande com o poder, né? Com pessoas que estavam aí em gabinetes de deputados, né? De um deputado que hoje que é filho do presidente, né? Enfim, é tudo muito estranho, ligações com com outro Queiroz, né? São todos, o Elcio Queiroz, que é o parceiro de Rony Lessa, e tem o outro Queiroz que trabalhava junto com Flávio Bolsonaro, né? Então, isso tudo demonstra que existe uma coisa muito estranha, um movimento muito estranho aí. Quando você fala do poder, realmente a gente são coisas que a gente não deixou para trás. A gente continua de olho, mas obviamente que a gente tem que ter provas, né? E a polícia tem uns movimentos muito estranhos, tanto na polícia quanto no Ministério Público. A polícia, nesse caso, já trocou pela terceira vez de delegado, né? E isso tudo, o caso é muito longo, tem mais de 60 volumes, é muito árduo, porque muitas pessoas foram ouvidas. Imagina um novo delegado pegando o caso, lendo todos esses volumes. É tudo muito mais difícil. Isso tudo torna a investigação mais longa, sem dúvidas, né? E o Ministério Público trocou também pela terceira vez, né, os promotores do GAECO, né? Porque a entrada do GAECO, assim, com as promotoras Simone Sibila e Letícia Emily, assim, as promotoras foram... o trabalho delas foi primordial para que chegasse a Rony Lessa e Elcio de Queiroz. E, obviamente, a Adriano, né? Enfim, o escritório do crime, né? Foram elas que que fizeram essa operação dos intocáveis, né? Agora, realmente essa relação do Fabrício Queiroz, né, que o ex-assessor de Flávio Bolsonaro,
com o ex-capitão Adriano é uma relação muito estranha. Tanto que o ex-capitão Adriano, que foi executado na Bahia, né, ele tinha tanto a mãe dele quanto a ex-mulher trabalhavam no gabinete de Flávio Bolsonaro. Né? Essa ligação com as milícias, porque o ex-capitão Adriano assim, existem provas de que ele era o chefe do escritório do crime e um miliciano. E ele era super preparado, outro integrante do BOP, né? Esse realmente super preparado, né? Um soldado universal, né? Ele morre assim, uma execução que você fica, gente, como é que uma pessoa tão preparada consegue ser executada dessa forma? Mas, enfim, são perguntas que estão aí, né? Existe uma nuvem que a gente não consegue dissipar, né? Mas que realmente as relações merecem uma atenção especial, uma investigação muito séria. Eu tenho 2 perguntinhas para você dentro da questão do livro. Primeiro, né, eu falo aqui, desde o dia seguinte, a gente gravou um podcast no dia seguinte do assassinato de Marielle, que para mim é um crime que não será esclarecido. Tinha essa certeza no dia seguinte, eu tinha essa certeza, e cada dia que passa eu tenho essa certeza. Bastante parecido com os crimes que foram cometidos na ditadura, né? Na ditadura militar de 64, que a gente acabou até descobrindo alguns, né, que de fato a gente sabe o local do assassinato ou o local do corpo, mas não sabe exatamente quem executou ou quem mandou executar. Isso dos milhares de assassinatos, né? Os principais, alguns a gente até sabe, mas enfim, fica isso, né? É especulação. Eu acredito que o de Marielle será assim também, né? Cada dia que passa, sem a gente saber quem mandou matar, é um dia que a gente esquece, né? Ou se a gente não esquece, acho que nenhum de nós aqui esquece, alguma pessoa dentre os milhões que lembram vai esquecer, né? Então ser longo, ser demorado, ter tanta troca, né? Isso aí causa tudo. E aí eu queria saber de você, das suas apurações. Primeiro, uma opinião mesmo, se você acha que um dia a gente vai saber quem mandou matar a Marielle, e nessa mesma pergunta, quem mandou matar, não só, quem mandou matar e o porquê mandou matar. E aí dentro do porquê mandou matar, eu quero saber se dentro da sua apuração você acha que o alvo era a Marielle, a pessoa Marielle, né, a vereadora Marielle, que falava contra as milícias, né, que, enfim, falava, era incisiva, né, dava nomes e tal, ou era alguém da esquerda, alguma bandeira de progressistas como mulheres de causas negras, LGBTs, enfim, que a Marielle carregava, né? Porque eu acho que talvez a gente, enfim, não vai saber, também acho que a gente não vai saber, mas dentro da sua apuração você pode ter algum palpite, eu acho que talvez seja decisivo para a gente saber quem mandou matar. Então, assim, havia um alvo fixo, né? Era a Marielle, mas a escolha da Marielle foi porque se deu de repente porque ela não era tão conhecida como outras bandeiras dessa esquerda, ou se talvez tenha alguma coisa da Marielle, de questões da Marielle, por exemplo, como questões que já levantaram territoriais, né? Porque a Marielle teria denunciado coisas de milícia em questões territoriais. Eu queria, são essas 2 perguntas, se eu fui claro aí, se você puder desenvolver para a gente. Primeira data, 14 de março de 2018, é uma data que não dá para esquecer, né? Como eu falei, é uma importância, assim... Essa data fica martelando na minha cabeça, né? O tempo todo. Gente, daqui a pouco... 3 anos, gente. Passa assim, rapidinho, né? Mas para a gente é uma eternidade ao mesmo tempo. Porque 3 anos numa investigação... Né, como eu já atuei, né, trabalhei em vários casos, né, no caso do assassinato da juíza Patrícia Cioli, do desaparecimento do Amarildo, e depois tudo, né, os casos bem ou mal, né, chegou-se, né, chegou-se a autoria e até o mando, né, no caso da Patrícia Cioli, uma juíza, né, é bom frisar isso, que é, né, uma pessoa também que tem todo um respaldo, né, um crime também que chocou, né, de repercussão, e o caso da Marielle, por ser todos aqueles... Tudo que eu já falei inicialmente, por ser uma mulher negra, né, que sempre defendeu as causas, né, LGBTQI+, de direitos humanos, enfim,
E, obviamente, a gente não pode esquecer que ela veio do gabinete do deputado Marcelo Freixo. A raiz, né, as raízes de Marielle são daquela época, justamente da época da investigação das milícias. Apesar de ela não ter atuado assim, diretamente contra as milícias no gabinete, mas era ela que tinha esse cuidado com as pessoas que sofriam, né, com as milícias, né, diretamente. E ela cresceu tanto, aquela jovem, né, recém-formada, que veio da favela da Maré, uma preta, enfim, ela se envolveu tanto nisso que ela se tornou a Marielle, se tornou a vereadora, a 5ª vereadora mais votada do Rio de Janeiro. Isso não é pouca coisa, isso é na primeira vez que ela tenta uma eleição. Enfim, é óbvio que ela era uma liderança que despontou como Marielle Furacão, não tem dúvidas, foi um furacão assim, e ela, no discurso dela, ela tinha um carisma, né? Ela levantava as mulheres, levantava até os homens também, né? De certa forma, se sentiam até de certa forma, quando ela foi para a Câmara, né? Eu até converso muito com a viúva, a Mônica Benício, ela fala, Marielle, assim, ela, óbvio, como qualquer pessoa, fica preocupada, nervosa, enfim, primeiro mandato, a mandata, como ela dizia, né? Feminino, mas ela chegava no plenário, né, chegava ali na hora de discursar, ela virava uma leoa, e ela incomodava. Isso fica claro nos discursos dela. Durante a nossa investigação, a minha e do Chico Otávio, nós observamos isso nos discursos, nós analisamos discursos. Não foi uma investigação fácil, a gente também analisou os discursos. E essa questão de terras, de ela ter entrado em áreas que tinha disputa, né, da milícia, todo mundo negava, e a gente conseguiu provar, não, tinha sim. A gente mesmo ela não presente de corpo e alma, isso é até interessante, ela não estava lá presente, Marielle presente estava sim, mas não estava lá, não era a Marielle, né, física que estava no local, né? Aqui na questão das vargens, né? Nós descobrimos e confirmamos e conseguimos provas fósseis de que 2 assessoras de Marielle estavam lá representando a vereadora em disputas fundiárias de terras, né, na região, e era uma área de milícia, né? Então existe sim essa questão, né? Agora, uma ativação, quando você me pergunta, Vera, será que você acha que a gente vai chegar? Eu não perco as esperanças, não, apesar de todos os problemas, esse tempo que isso só joga contra, né? Porque quanto mais isso qualquer dos clássicos, né, de investigação, a gente sabe que quanto mais tempo você demora para chegar a elucidar um crime, mais difícil, né? Realmente fica difícil para você chegar à autoria, né? Felizmente, né, tudo indica que Rony Lessa e Elcio Queiroz sejam os autores, mas e os mandantes, né? Então aí vem essa coisa, quem poderia matar Marielle, né? Aí, a milícia, é possível, milicianos, né? Agora, tem os milicianos poderosos, né? A gente já observou que tem milicianos poderosos aí, porque, enfim, o Rony Lessa não é uma pessoa tão simples, né? Uma pessoa que tem ramificações. Ele conhecia o Capitão Adriano, enfim, tem umas ligações ali, digamos, perigosas, né? E de poder, relações de poder. E as investigações comprovaram que o alvo Marielle não foi assim descoberto da noite para o dia. Houve uma pesquisa. O trabalho da investigação foi bem criterioso nesse sentido, que são as principais provas contra Rony Lessa e Elcio Queiroz. O Rony Lessa fez pesquisas ali, você percebe, você olhando as pesquisas que ele fez pelo Google, né, Facebook, né, principalmente Google, você percebe que ele começou a pesquisar, por exemplo, o Marcelo Freixo, hoje deputado federal, né? Ele pesquisou familiares, parentes de Freixo, né? E aí depois, do nada, ele pulava para outras pessoas, assim,
A Isa, a cantora Isa, por exemplo, né, foi uma das investigações, até ele fixar em Marielle, até ele começar, esse é o meu alvo. Aí você percebe que ele deixa de pesquisar os demais, fica ali, aí já começa a pesquisar a arma do crime, pesquisa silenciador para ser usado, ele começa a preparar, ali tem todo um histórico de planejamento do crime. Isso é bem claro se você observar as pesquisas, entendeu? Enfim, a Marielle, quando você fala porque ela é de esquerda, sim, você percebe que as pesquisas têm uma relação de ódio. Antes de ele escolher o alvo da Marielle, ele já demonstrava que ele tinha ódio à esquerda. Ele tinha imagens da ex-presidente Dilma decapitada, fazia chacota com relação ao Lula. Enfim, você percebe que ele tinha muito ódio da esquerda. Então, ele começou por ali. Quer dizer, ele foi escolhido, né, tudo indica, né, que se realmente for, né, ele foi condenado, né, no julgamento dele, você percebe que ele foi escolhido por alguém para executar aquele crime, porque ele já tinha um perfil de ódio pela esquerda. Você observa isso nas pesquisas dele. Então, aí ele depara com... Ele vê Marielle. Aí ele começa a fazer pesquisa onde Marielle teria ido fazer um curso de inglês. Eu tenho uma pesquisa que é uma das coisas que mais chamam a atenção. Marielle já estava separada do ex-marido e ele faz uma pesquisa do endereço onde Marielle morou com o ex-marido e ele faz a pesquisa justamente num dia que Marielle visita o ex-marido, o ex-companheiro que ela visitava justamente porque ele era uma espécie de conselheiro de Marielle, porque a gente no livro, no Mataram Marielle, a gente traz muito essa parte também que a gente não usou em reportagem. A pessoa vai encontrar muitas novidades no livro, justamente porque a gente faz esse histórico político também, dá detalhes sobre a investigação que a gente não colocou. Isso até nasceu, de certa forma, o livro nasceu por conta disso. A gente começou a ficar frustrado, porque tinha muita informação que a gente não conseguia usar no jornal, até por problema de espaço, porque era uma coisa muito específica, né? Então, essas coisas assim, tipo a parte política, como Marielle estava pensando naquela época, o que ela estava pensando, que ela estava passando por algumas indefinições, algumas dúvidas na política, a gente traz isso no livro, né? E nesse momento, nesse momento de procura de Marielle, de buscas de tentar crescimento, né, na política, ela procura o ex-companheiro. E nesse dia, Lessa faz uma pesquisa de um endereço no centro, ali na área central, ali perto da Tijuca também, onde ela morou, há anos que ela não morava nesse endereço, mas que o ex-marido morava, e ele foi lá, ou alguém foi lá. Aí você percebe também pelas pesquisas, depois houve um trabalho também de levantamento do GPS, do carro, essas coisas, e descobriram que o trajeto da Barra da Tijuca até a Tijuca, onde Marielle morava com Mônica Benício, esse trajeto foi refeito, ou seja, o que demonstra que houve um planejamento. O autor do crime, ele fez uma pesquisa, ele fez um plano para assassinar Marielle. Então, e não foi uma vez, foram pelo menos 3 vezes, né? O carro saiu da Barra da Tijuca, o Cobalt, né, que foi usado na execução, na emboscada, o Cobalt saiu da Barra da Tijuca até os locais onde Marielle frequentava. Então, quer dizer, existe esse trabalho, isso é interessante também, que a gente mostra também no livro, que pela primeira vez, o caso Marielle, pela primeira vez usou ferramentas como a quebra de sigilo telemático, como Google, né, Facebook, informações assim, então, que as pessoas não usavam, que a polícia não usava, que nunca ninguém tinha usado no Brasil, né? E isso foi uma resistência enorme dessas grandes empresas, né? E ainda tem essa resistência. A gente tem 3 processos que correm no Supremo Tribunal Federal, com a Google, por exemplo, que o Ministério Público já ganhou todas as instâncias, tanto na primeira quanto na segunda, e agora está na máxima, para justamente decidir
para descobrir algumas coisas muito específicas de quebra telemática que ainda não foram, que podem ajudar muito na elucidação do crime, como, por exemplo, os carros que passaram, porque o Cobalt foi visto pela última vez em dezembro de 2018, ou seja, 7 meses depois, né, 9 meses depois do crime, né? E ele foi visto pela última vez passando por um pedágio da Transolímpica, né, aqui no Rio de Janeiro. E a ideia do GAECO, né, da promotoria, é justamente descobrir os veículos através do sinal, né, do sinal telefônico, né, da telefonia, né, ou também dos dados do Google, quais são os usuários que passaram naquele exato momento, ali em 10 minutos, mais ou menos, né, nesse período, né, de diferença, que passaram naquele determinado horário, que é o horário do Cobalt, para tentar descobrir que se de repente chega no mandante do crime, né? Pode ser que a pessoa estivesse passando com o Cobalt ali na Transolímpica. Esse tipo de informação, a Google, por exemplo, alega que seria uma quebra, né, de privacidade do usuário, né? E por conta disso já passou por todas as instâncias da justiça, né? E agora também é um dos processos que vai ser decidido no Supremo Tribunal Federal. Então, e tem outros 2 também em relação a, tipo, quem pesquisou na véspera logo depois que Marielle anunciou que iria para um evento na Casa das Pretas, né? Foi o último local onde ela participou de um debate, quem foi que pesquisou sobre o evento, né? Jogou no Google Casas das Pretas, enfim. Esse é outra informação que também está no Supremo Tribunal Federal para ser analisado. Enfim, esse tipo de informação fez com que a polícia agora passasse a usar em outros crimes para tentar elucidar casos também de repercussão, casos realmente intrincados, porque a gente costuma até dizer que o assassinato da Marielle é uma investigação intrincada, né? Porque são tantos detalhes, vai pelo uso, como eu falei, do tipo de arma, o tipo de projétil que foi utilizado, também um projétil que a Polícia Federal fez uma grande compra, que até hoje também, porque isso era tão comum, né, pessoal, vamos tentar, na literatura policial, né, a gente sempre como case, né, uma das formas é se tentar descobrir quem foi, qual o lote, de onde saiu, onde esse lote, esse tipo de projétil foi usado. Nem isso foi possível para ajudar na elucidação, porque a Polícia Federal comprou tanto desse tipo esse lote, para esse tipo de arma, que a Polícia Federal do país inteiro, e foi usado em vários crimes também, em vários estados do Brasil. Então, quer dizer, foi um crime assim, praticado por profissionais assim, de alto nível, porque até isso, esses detalhes, eles não esqueceram, não passou batido. Por isso que a necessidade de fazer essas quebras telemáticas, porque era a única forma que ainda não havia sido usada na prática para a elucidação de um crime. Porque outra coisa que chama muita atenção é porque o crime foi praticado, quer dizer, tudo indica que o crime, se realmente confirmar que é o Rony Lessa, a gente não pode esquecer que o Rony Lessa ele trabalhou na Polícia Civil, então ele também trabalhou como investigador. Ele apesar de ser um policial militar, ele foi emprestado muitos anos para a Polícia Civil. E, por conta disso, ele conhece muito a forma da Polícia Civil trabalhar. Então, ele pode fazer, evitar que rastreiem ele, de certa forma, e cheguem até ele, né? Então, isso é uma outra coisa que a gente explica também, detalha no livro, que uma pessoa tão preparada, porque a pessoa que foi preparada chama também atenção outra coisa, né? Ele foi preparado pela Polícia Militar para ser um super soldado, né? Ser um ex-BOP, que é a tropa de elite do Rio de Janeiro, né? Altamente preparado, e ainda vai trabalhar na Polícia Civil por anos, sabendo todas as práticas de como você descobre um assassino, um
bandido, entendeu? Então, como investigar uma pessoa dessas. Então, ele usa toda essa expertise, todo esse profissionalismo para se tornar um assassino profissional. Perfeito. E isso, o que acontece? Ele acaba agregando, né? Olha que loucura, agregando um valor ao seu trabalho como matador. E aí ele cobra altas... um salário, não nem um salário, né? Um valor pelo seu serviço, né? Muito mais como se fosse uma pessoa super qualificado, porque ele passou pelas duas polícias e conhece muito bem o método de investigar. Então, e o pior disso tudo é que ele passou por duas instituições, ou seja, o Estado forma um matador profissional. Seguindo nesse assunto, eu acho que é muito interessante trazer alguns temas que você trouxe durante essa entrevista sobre a queima de arquivo do Adriano da Nóbrega, que, né, tinha um grande envolvimento com o gabinete do Flávio Bolsonaro, que foi defendido pelo Flávio Bolsonaro publicamente, num ato de distanciamento muito esquisito, né, que foi aquelas declarações do tipo, agora o ponto quer saber quem mandou matar Adriano, não é só Marielle, tipo assim, dando a entender que teria sido uma terceira pessoa que teria matado os dois. De um jeito, uma história muito... Eles tentaram criar uma narrativa que foi tão estranha que até para lógica de divulgação de notícias da família Bolsonaro foi rapidamente abandonada essa narrativa, porque eles talvez viram que não ia ter perna, né? A pergunta que fica sobre isso é, claramente, a queima de arquivo do Adriano está intrinsecamente ligada ao homicídio da Marielle. Talvez até tivesse sido morto por outros motivos, porque esse povo da milícia adora acertar contas, mas parece que o motivo principal foi esse. Hoje a gente viu uma matéria que saiu no Intercept, em outros jornais aí, mostrando que o MP tinha grampos telefônicos em Adriano da Nóbrega, e aí quando o agora presidente Jair Bolsonaro foi citado nas conversas, eles tiveram que encerrar o grampo porque, né, enfim, a atribuição de investigação não era do Ministério Público Estadual, e sim do Ministério Público Federal. A gente sabe que essa regra só não vale para a Lava Jato. Como a elucidação desse crime do Adriano acabou ficando na mão do Augusto Aras, você acha que a gente vai ver uma solução para também a resolução do crime do Adriano? Qual é a sua visão sobre a ligação entre os dois? Você acha que existe, de fato, essa ligação direta entre os dois crimes? Essa pergunta é bem difícil de responder, porque a gente não pode usar o achismo, né? É uma coisa complexa. Realmente, a gente, como eu já adiantei, existe uma ligação muito forte, né, entre Flávio Bolsonaro e Adriano da Nóbrega. Isso não é de hoje. A gente observa que não é só uma ligação só por conta da mãe que trabalhou no gabinete dele, do Flávio, assim como a ex-mulher, mas a gente também tem que trazer um pouco antes. Antes disso, o próprio Flávio, ele já tinha condecorado, eu fiz essa matéria, condecorado o Adriano com medalhas, né, com menções honrosas, enfim. Isso tudo existe uma admiração que chega a ser... Você fica até... Tudo bem, o cara era ex-BOP, né, mas, enfim, era uma admiração de um cara que ele foi condecorado quando ele estava respondendo a um processo. Ele foi acusado, inclusive, foi para a prisão por matar um flanelinha dentro de uma comunidade no Rio de Janeiro. Ele, o que eles chamam, ele e os colegas de guarnição, que ficou conhecido, os colegas de Partão, ficaram conhecidos como guarnição do mal, porque as pessoas que moravam na favela de Paradas de Luco, Vigário Geral, aquela região ali, eles já conheciam a patama do Adriano. E todo mundo lembrava, quando lembrava era do Adriano. Tinham outros integrantes ali, mas era o Adriano que marcava, né? O ex-BOP que marcava lá, o ex-capitão do BOP. Enfim, e nessa época ele teve uma medalha, ele teve menção honrosa, enfim, foram anos seguidos ali. E você vê que quando acontece a morte do Adriano, eles, tanto o presidente quanto o próprio Flávio,
vieram com essa defesa de Adriano, né? E quem mandou matar Adriano, né? Enfim, eu não tenho como responder, não sei se vai chegar quem matou Adriano, eu acho meio difícil, né? Por conta até também do tempo, né? Já teve a segunda perícia no corpo de Adriano, uma foi do Rio, outra foi da Bahia, né? A última foi da Bahia, dizendo que ele realmente foi, né? Ele reagiu e ele foi executado, mas foi executado porque ele reagiu. Enfim, não houve uma execução porque sem que ele tivesse demonstrado nenhum, né? Tivesse reagido àquilo. Enfim, eu acho bem complexo, né? Como o Fagner tinha falado, né, sobre essa situação da época da ditadura, a gente não pode esquecer, né, que a gente está vivendo um momento também com os militares no poder, né? Então, essas práticas são bem similares. Enfim, eu não sou muito otimista quanto à elucidação desse crime, não, né? Marielle, eu ainda guardo uma certa reserva e otimismo, porque na época que as promotoras estavam à frente, elas pediram muitas diligências, mas, enfim, acho que temos que aguardar, né? Agora, é muito triste chegar ao 3º ano, né, da morte da Marielle sem uma resposta, né? Eu acho que isso aí é uma afronta, realmente, é um escárnio, a gente tem que buscar essa resposta, e tanto eu como o Chico Otávio, a gente não desistiu de alcançar essa resposta, assim como a sociedade de modo geral, né? Mas, enfim, o otimismo sempre existe, né? Mas o caso Adriano eu acho ainda muito mais complexo do que chegar ao caso da elucidação do crime da Marielle. É um palpite, de certa forma, pelo que a gente investigou, né? Vera, eu tenho uma pergunta agora que é um pouco mais ampla, né? Falar um pouco da dinâmica dos problemas de segurança pública do Rio ao longo desses anos. Com a questão do escritório do crime, né? Veio à tona, como você falou, a gente tem vários braços de facções, digamos assim, criminosas no Rio, né? O bicho, né? O jogo do bicho, o tráfico e a milícia, né? Pelo menos esses três a gente sabe que são problemas reais há pelo menos 30 anos, na verdade muito mais, né? Mas os três convivem juntos de maneira institucional, vamos dizer assim, nos últimos 30, 40 anos. E que parecia, muitas das vezes, né? A gente ouvia muito isso, eu tenho 31 anos, né? Situar aqui meu lugar de fala, moro na zona norte do subúrbio, então a gente ouvia, eu cresci ouvindo muito, que o jogo do bicho era uma coisa, o tráfico era outra, a milícia era outra, né, que o jogo do bicho e o tráfico não dialogavam, que a milícia, quando surge ali, já estava institucional não dialogava muito com o tráfico, muito nem com o bicho e tal. Enfim, pareceu que não tinham ligações, né? Hoje a gente vê que, pelo menos, eles contratam o mesmo perfil de, digamos assim, serviço, né, com o escritório do crime, né, que são os matadores de aluguel, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre, com a sua experiência em outros casos também, de segurança pública, como é que você analisa, nós somos do lado B do Rio, mas nós falamos para muitos ouvintes fora do Rio de Janeiro. Queria que você falasse um pouco, se você acha que o caso da morte da Marielle, ele alterou, ou ele foi causa ou consequência de algumas dessas alterações que a gente tem visto aí, né? Então, por exemplo, a milícia hoje é algo completamente diferente de 20 anos, ou mesmo de 10 anos atrás, né? Quando veio a CPI. O tráfico hoje também, ao se envolver com a milícia, está envolvido até com igreja e pastor, né? A gente vê aí os traficantes de Cristo. O próprio bicho, né? Que é um xadrez que é um pouco mais... ele é um pouco mais... Ele se mexe mais, né? Ele tem mais alterações ao longo do tempo, talvez por ser até o mais antigo deles, né? Mas também já sem os dogmas, né? Que a gente se acostumou a acreditar, né? O jogo do bicho tinha aquela coisa meio... A gente era meio folclórica, meio pura, né? Meio justiceira e tal. Então eu queria que você fizesse um apanhado para mim de como você vê a relação entre eles, que acho que tem uma coisa em comum, né? Que é muito clara, que é a relação do Estado, né? O Estado está... braços do Estado, braços armados do Estado, não só das polícias, estão envolvidos. E como é que você vê essa nova dinâmica da segurança pública no Rio de Janeiro
desses três braços aí? Olha, eu te digo uma coisa, boa essa pergunta, hein? Eu gostei porque você colocou todo mundo e é interessante que todos começaram, todas essas, tanto o jogo do bicho, o tráfico, quanto as milícias, todos começaram assim de forma meio que pueril mesmo, de coisas, mal menor, a milícia mesmo, um governante no Rio de Janeiro chegou a falar, um mal menor, enfim. Eu começaria pelo jogo do bicho, que já é, né, já centenário, aí a gente lembra aí da época. O nome surgiu até por conta. O jogo do bicho surgiu quando o antigo Jardim Zoológico, lá em Vila Isabel, aí tinha um negócio de uma brincadeira no Jardim Zoológico e usavam os números, aí botaram os números associando a um bicho, e aí nasceu, né, aí o barão da região lá, né, que era ligado ao bicho, né? Enfim, ligado ao bicho não, começou o jogo do bicho, né? E aí associou um número a cada bicho e nasceu aí o jogo de bicho. O jogo do bicho, o jogo de bicho, cada um fala de uma forma, mas a gente, na nossa linguagem carioca, é mais o jogo do bicho, né? De forma pueril, coitado, anotador lá tá precisando de emprego, coitado, emprego. Só que aquela visão que a gente tem do anotador do jogo de bicho na esquina, realmente, o cara está lá trabalhando, né? E é o cara que sempre é preso, depois é solto, fica naquela brincadeira de gato e rato na polícia, mas por trás tem um capo ali. Por trás ali tem toda uma estrutura, tem um domínio territorial. Isso que é interessante. O negócio começa a ser tão vantajoso, tão lucrativo, que começam a surgir os capos do Rio de Janeiro, dividindo em territórios as famílias ligadas à contravenção. E a contravenção sempre como aquela coisa, contravenção, não é crime, é contravenção, coisa menor. Quer dizer, surge nessa coisa da inocência, mas por trás ali, para ter o domínio do território, você tem que matar, você tem que usar braços, você tem que usar a polícia para poder servir para proteger essas pessoas. Porque quando você começa a matar, você também tem que se proteger, você tem que usar os seguranças. O Adriano, o ex-capitão Adriano, começou a entrar no mundo do crime, sim. Ele até então era um super policial, era invejado por todos os colegas. Olha, eu entrevistei vários policiais do BOP que falavam do Adriano, para poder escrever o livro, Mataram Marielle, falavam assim com veneração, com adoração ao Adriano. Apesar dele ser um bandido, mas porque ele recebeu uma caixa de um fuzil que a gente não usava, ele montou em questão de minutos, sem ler manual, e ele andava na floresta, não deixava rastro, ninguém sentia quando você estava... essa história é tão engraçada, porque a pessoa que me contou, foi um aluno do Adriano, né, porque o Adriano era um instrutor, para você ver como ele tinha uma ascensão e era uma pessoa assim, né, que era tida como o melhor aluno, era o número 1. E ele chegava assim, a pessoa não sentia respiração, ele já estava do lado ali do alvo, né, digamos assim, em testes, em treinos que ele fazia no BOP. Enfim, ele o trabalho, ele caiu no mundo do crime, começando como segurança, chefe da segurança de contraventores, de bicheiros. Ou seja, é uma atividade, né, leve, né, digamos assim, só que é uma atividade que mata, para domínio territorial. Aí surge o tráfico de drogas. Os traficantes, da mesma forma, eles estão ali, os traficantes são bonzinhos, eles pegam e dividem as coisas, tem festa para os moradores, se precisar de alguma coisa, o traficante compra o botijão de gás, isso logo quando o tráfico começou, tá? O Comando Vermelho tinha essas práticas. O traficante não é tão ruim, não, ele é cria da comunidade, só que ele mata, ele também, para ter o seu... Tudo passa pelo domínio territorial, né? A gente percebe muito isso pelo lucro, pelas atividades. E aí o traficante passa a comprar armas, também forma seus próprios soldados e monta o seu bunker ali na área que ele domina. E aí tenta também conquistar outras áreas. Aí vem as outras facções criminosas do próprio tráfico, também cria aquela competição e aí, infelizmente, quem está ali no meio, os moradores,
que trabalham, os moradores que acabam sendo as vítimas, né? A sociedade acaba sendo vítima dessas guerras, né? Entre os traficantes. Também começou como coisa, né? Legal, pessoal que ajuda, surgem as milícias. Eu fui a primeira repórter, eu descobri, deu o nome de milícia até, né? Porque era diferente. Eu comecei na minha profissão em 1987, 88. E aí, naquela época, tinha muito grupo de extermínio na Baixada Fluminense. A minha primeira saída na redação era para fazer uma chacina na Baixada Fluminense. Eu já sabia, eu até perguntava para o meu chefe, onde é a chacina hoje, quando eu chegava para trabalhar. Porque era tão triste, era um momento tão triste, porque cada chacina que a gente ia era uma criança chorando, uma família desamparada, enfim, era uma coisa muito pesada. Só que quando chega 2005, quando eu percebi um movimento estranho, mortes em Rio das Pedras, aquela área de Jacarepaguá, eu via que não era uma coisa simples, não era um grupo de extermínio simplesmente. Até porque você andando nas favelas que eram dominadas pelas milícias, que não tinham esse nome na época, né? Que eram como se fossem benfeitores, aí volto a dizer, os bonzinhos, o mal menor, que entrava em comunidades, favelas de Jacarepaguá e Campo Grande, entravam para tirar os traficantes. Os traficantes, aí nessa época, eles viraram os algozes, os traficantes eram os inimigos, e aí os milicianos, geralmente policiais militares, agentes penitenciários, enfim, até policiais civis, né? Os maus policiais civis, é bom observar, né? Pessoas com desvio de conduta. Então, eles começaram a entrar com essa história de que iam depurar as favelas, tirando os traficantes. De que forma? Matando, né? Expulsando as famílias dos traficantes, né? E até pessoas também, o parente do traficante, a pessoa que era ligada, que não tinha nada a ver com o crime, era expulsa ou até assassinada. Enfim, mas vieram com essa história. Não, eu vim para cá para limpar a favela e evitar que seu filho vá para o mundo das drogas. Essa era, em 2005, quando eu comecei a entrar nas favelas e perceber isso, eu falei assim, ops, isso aí não é grupo de extermínio, não. Até porque eles cobravam por essa taxa de proteção, né? Entre aspas, né? Tipo, eu te protejo de mim mesmo, né? Na verdade, porque se você não pagar a taxa de proteção, eu vou lá e ou te expulso ou alguma coisa ruim eu faço com você. Aí começou a cobrar o gatonete, começou a cobrar o transporte alternativo e a gente vê aí que a grande galinha dos ovos de ouro deles hoje é justamente as áreas, as terras, mais uma vez o domínio territorial, dessa vez para quê? Para instalar loteamentos, construir prédios, o que a gente observa principalmente na área onde olha o Adriano vindo daí de novo, nosso personagem preferido, que ele era o chefe da milícia de Rio das Pedras e da Muzema, né? Pelas investigações das Intocáveis, da Operação Intocáveis do GAECO, em que ele cobrava construía, né, prédios, né, cobrava pela taxa imobiliária, enfim. Mais uma vez, a gente vê aí que a milícia não tem nada de boazinha, né? Na verdade, é mais um inimigo da sociedade. Enfim, todas essas... eu fiz essa volta imensa para mostrar que o Rio de Janeiro infelizmente, traz esses exemplos, né? Traz o exemplo da milícia, traz temos um jogo de bicho, né, Contraventura Esporte, toda hora a gente vê um contraventor matar o outro. A gente viu recentemente ser assassinado, né, na Barra da Tijuca, né, no heliporto, o ex-genro, o genro do falecido Castor de Andrade, né, que era o capo, era realmente super capo. Ele era o chefe dos contraventores nos anos 70, 80, né? 80, 90, 70, 80. Ele era o chefe de contraventores todos
E ele parecia uma pessoa simpática, legal, bacana. Ele tinha um time de futebol que era o Bangu, aí depois a Mocidade Independente de Padre Miguel. Enfim, essas pessoas, elas tentam mostrar que as coisas são positivas, que estão ali ali para ajudar, mas na verdade é tudo. Por trás disso aí é um movimento lucrativo, de domínio territorial, para subjugar as pessoas, entendeu? Eles estão ali, e o Rio de Janeiro, infelizmente, traz esses péssimos exemplos, né? E para o Brasil inteiro, né? A gente acaba servindo de cópia. A gente vê que hoje em dia isso se reproduz em outros estados também, né? Agora, só que o Rio de Janeiro realmente acaba sendo muito violento, infelizmente, por conta de ter tanta facção, né? Agora, é muito difícil, né, a gente viver numa área tão complicada. E agora, ultimamente, a gente está vendo esse fenômeno, né, de traficantes evangélicos, a comunidade de Israel, que acaba se associando a milicianos também. Então, a gente está vivendo um momento muito complicado no Rio de Janeiro, porque por anos eu ouvi assim, ainda bem que o crime é desorganizado no Rio de Janeiro. O que a gente observa agora é que um determinado grupo está crescendo mais do que o outro. Daqui a pouco vai engolir. Porque algumas dessas facções estão se organizando. Quando começa essa organização, eu começo a ficar preocupada. Porque realmente a gente vê o exemplo de São Paulo, que tem uma facção só, né, do PCC. Parece que tem uma falsa ordem, né? Uma falsa paz, né? Aquilo ali. Na verdade, é uma coisa tipo assim, ali é um barril de pólvora, né? E a gente acaba percebendo, a gente que trabalha muito nessa área, investiga muito o crime organizado, percebe que o Rio de Janeiro também está passando por uma fase muito complicada, que é bom observar e abrir bem os olhos, porque está feia a coisa. Se você, caro ouvinte, tem mais algum interesse sobre a parte do jogo do bicho que a Vera comentou, vocês podem ouvir o lado B do Rio número 23. Então, para concluir essa entrevista, Vera, o seu livro, né, Matar o Marielle, que é com Chico Otávio, está vindo aí pela editora Intrínseca. E como é que faz para quem quiser comprar? Já está em vendas? Como é que está esse esquema? E quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, quiser te seguir nas redes, como é que faz? Pois é, esse livro a gente concluiu, publicou no final de novembro, né? E está na Amazon. Pode ir lá, pedir, entrega direitinho, né? Durante essa pandemia, né? Sempre bom tomar cuidado. E está nas livrarias como a Travessa, né? As principais livrarias, você encontra bem fácil o livro, Matar o Marielle, da Intrínseca. Assim, para me achar, podem me seguir. E, gente, eu gosto de informação também. Podem deixar lá, Vera, gostei da sua entrevista no podcast. Do lado B, eu posso passar uma informação? Sim, me siga nas redes, né? Eu sou a Varaújo 1, tá? Eu tenho Twitter, tenho Instagram, e vocês podem deixar lá uma dica, podem também elogiar, podem criticar. Vera, não gostei do que você falou. B, não é assim. Gente, a gente está aqui aprendendo, sempre aprendendo. Agora, o jornalista não consegue ser um bom jornalista se ele não ouvir todo mundo e obter informações. Qualquer coisa podem deixar pode ser anonimamente, não tem problema, tá? Ou pode deixar a informação lá que com certeza a gente vai investigar, porque esse é o nosso trabalho e a forma que a gente pode ajudar a sociedade. E também, olha, até pelos leitores, desculpa, esse é o hábito de repórter de jornal, é terrível, né? Os ouvintes do podcast que tiveram alguma dica quem sabe alguém não sabe de uma informação que possa levar aos mandantes do crime da Marielle, né? Pode confiar, gente. O que mais nós queremos é chegar aos mandantes. Pode deixar qualquer informação nessas mídias, né? No caso, nas redes sociais que eu falei, né? Twitter, Instagram, enfim, Facebook. E eu aguardo anonimato. Não sou o disque denúncia, mas pode deixar que eu aguardo anonimato, tá bom? Gente, foi um prazer enorme participar do lado B. Como
os temas dessa semana são todos um pouco interessantes e necessários de serem debatidos, mas ainda estão quase todos eles em seu nascimento, vamos fazer um método um pouco diferente aqui nessa semana. Vamos fazer um pequeno giro de caôs. Cada um de nós trouxe um tema para conversar e a gente vai pontuar esses temas para trazer a informação que você, ouvinte, merece. Então vamos começar com Fagner Torres, que está apertado na sua agenda e vai ter que nos deixar depois da sua parte. Então Fagner escolheu falar sobre a votação da Operação Spoofing, 4-1 no STF. Os documentos permanecem com a defesa de Lula, que poderá explorar todo esse vazamento maravilhoso que foi feito aí da Lava Jato. Fagner, foi presidente da CIA? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu não vou poder falar muito tempo, porque eu estou em cima da hora aqui para um outro compromisso. Vou só dar uma pincelada. Eu só diria que eu tenho a consciência tranquila enquanto jornalista, enquanto cidadão também, mas principalmente enquanto jornalista, de nunca ter apoiado essa operação, de ter sempre tido extrema cautela num determinado momento e depois muitas certezas de que essa operação, a Operação Lava Jato, nada mais é do que a ponta de lança do golpe de Estado que se sucedeu depois. É uma vergonha o que essas figuras, Deltan Dallagnol e Sérgio Moro, entre outros, a juíza Gabriela também, entre outras pessoas, a vergonha que essas pessoas fizeram com o direito brasileiro, uma vergonha o que fizeram com o Brasil, a destruição que essas pessoas causaram em nome de uma suposta defesa da honestidade, contra a corrupção, quando, na verdade, a gente que acompanha isso com um pouco mais de senso crítico e um pouco mais de proximidade, percebe que, na verdade, o objetivo dessa turma é ganhar muito dinheiro, vender o país em troca de muito dinheiro. Foi o que eles fizeram. Na verdade, isso que aconteceu ontem no STF acontece com muito tempo de atraso, e a justiça ela não se fará como deveria ser feita, porque não basta o ex-presidente Lula retomar seus direitos políticos e se candidatar, se ele assim quiser, a qualquer cargo eletivo. As pessoas que o prenderam também deveriam ser presas, porque as pessoas que prenderam Lula, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, entre outros, elas não só prenderam Lula, mas elas causaram a desgraça do povo brasileiro, não por prender o Lula, mas por destruir o direito, por destruir o pouco de Estado de Direito que existia, destruíram empregos, destruíram famílias, muitas pessoas sofreram e sofrem até hoje como resultado dessa suposta corrupção, com o suposto combate à corrupção, quando na verdade a gente sabe que é uma ação entre amigos, capitaneada por interesses externos, interesses no nosso território, interesses no nosso pré-sal, interesses em destruir as empresas brasileiras, que óbvio, a gente não está aqui para defender empresa, a gente sabe que empresa é tudo um bando de filho da puta mesmo, mas não é dessa forma que a gente pretende acabar com elas, não é fortalecendo a Halliburton que eu quero destruir a Odebrecht, E é exatamente isso que a Lava Jato fez durante esses anos todos. Então, assim, a justiça não está sendo feita, a justiça só vai ser feita quando o Sérgio Moro e Deltan Dallagnol apodrecerem atrás das grades pelos crimes que eles cometeram, eles e muitos outros. E eu acho que com essas palavras eu encerro a minha participação no programa hoje, porque eu realmente tenho outro compromisso, mas a gente se vê semana que vem. Valeu. A gente agradece a participação do Fagner, a gente sabia que a gravação ia ficar um pouco encavalada na agenda dele, mas é melhor ter Fagner Torres por 5 minutinhos do que não ter Fagner Torres por 5 minutinhos. Acho que todos nós aqui no programa fazemos nossas as palavras dele, e esse assunto ainda vai dar muito pano para manga. Tem uma questão aí de como o Lula vai usar esses documentos na defesa dele, que são assuntos relativamente interessantes, devem ficar cada vez mais interessantes, e a recuperação e a potencial anulação da Lava Jato, que parece algo que está sendo capitaneado pelo Gilmar Mendes no STF, ainda deve gerar muito, muito assunto interessante, especialmente para o luto de Vera Magalhães. Pode falar, Caio. Inclusive, aproveitar o gancho da Vera, eu achei curioso algumas coisas,
conforme foram surgindo algumas notícias sobre, primeiro com a Vaza Jato, né, enfim, e agora com as demais investigações, foi arrefecendo os apoiadores, né, o número de apoio público da Lava Jato, né, os lavajatistas, né, aquela galera que apoiava a maior operação anticorrupção da história, que tinha em Deltan Dallagnol um sujeito escolhido por Deus para combater o crime e as pessoas ruins, que tinha em Sérgio Moro um herói patriota, né? Enfim. Sérgio Moro, reencarnação do anjo Emanuel. Tem isso, né? Do espírito de Emanuel. Foram morrendo, né, essas pessoas, né? Em vários, não só jornalistas, né? Mas assim, pseudo-celebridades e tal, atores, essas coisas, né? Lembrar do Moro Bloco e tal. E é curioso, porque assim, né? A gente ser esquerdista, e aí eu vou botar até, enfim, qualquer esquerdista aí anti-Bolsonaro que se preze, qualquer um, liberal, esquerda, qualquer coisa, esquerda florzinha do PDT, seja quem for. Você tem muitos problemas, né, de ser esquerda no Brasil, mas assim, você é muito fácil de fazer certas análises, né? E a Lava Jato, cara, assim como o golpe, né, do qual a Lava Jato inclusive faz parte, assim como a ascensão de Bolsonaro também, do qual a Lava Jato faz parte, eram diagnósticos muito fáceis de serem feitos, né? Muito fáceis de serem feitos. E aí que a gente vê, e aí vou embarcar aí no programa da semana passada com o Alisson Mascaro, excelente, muito, muito bom, que repercutiu bastante, aí a gente vê que essas pessoas não são exatamente boas, né? Essas pessoas têm lado, né? Elas têm consciência de classe, elas sabem a classe que elas estão, né? Então era muito fácil, e aí elas manipulam outras mentes, né? Quem é que manipula as mentes, né? Porque era muito fácil esse diagnóstico, né, da Lava Jato, né? Estava muito na cara, né? Enfim, era muito fácil de acertar, né? Então é para a gente ficar ligado, né? Para a gente ficar ligado de fato como funciona a manipulação, né? A manipulação é muito forte, né? Do capital, é muito forte, né? E acaba que, assim, a gente que tem um pouco de senso crítico, e por isso que eu botei tanta gente no balaio, porque não precisa nem ter muito senso crítico, pode ser só ter algum, a gente sabe quais são os interesses dessas pessoas, né? Dessas instituições, né? Então fica aí só um registro sobre isso, né? Que agora ninguém apoia a Lava Jato, agora ninguém torcia pela Lava Jato, agora ninguém achava que a Lava Jato ia acabar com a corrupção, agora ninguém gostava de Deltan Dallagnol, agora ninguém gostava de Sérgio Moro, né? Agora fizeram só análises criteriosas, técnicas e jornalísticas. Não, sobre essa questão de ninguém mais apoiar a Lava Jato, né? O super-herói Sérgio Moro, toda a família de bem brasileira ostentava na estante algum livro sobre a Lava Jato, né? Aquela biografia do filho da Miriam Leitão, do Sérgio Moro, blá blá blá. Eu acho que tem dois movimentos aí recentes, né? Relativamente recentes. A Vaza Jato, a partir de junho de 2019, que expôs o que os críticos da Lava Jato já sabiam, intuíam, né? Que era tudo um grande jogo combinado, foi uma espécie de confirmação para esses. E para a galera que não se importa com fatos, ou que acha que para ferrar com o PT e com a esquerda tem que usar de todos os subterfúgios, inclusive os ilegais, foi pouco, né? Combinou, foi pouco o jogo, essa turma se manteve ao lado do Moro da Lava Jato, enquanto o Moro se manteve ao lado do Bolsonaro, né? Porque o bolsonarismo tragou o lavajatismo e roubou a sua base. Então, quando o Moro saiu do governo Bolsonaro no final de abril de 2020, né, já durante a pandemia, e saiu atirando, né, saiu queimando as pontes sem deixar espaço para uma reconciliação, pelo menos rápida, né? Ele se viu meio com nada na mão, porque a base do lavajatismo havia sido tomada pelo Bolsonaro, né? Os isentões da vida que assim, apoiavam a operação e tinham alguma postura crítica em relação ao governo Bolsonaro, né? Falavam, tem que separar as coisas, blá, blá, blá. Com o advento da Vaza Jato, né? E as mensagens que continuam surgindo, né? E tá aí no STF, que essa semana liberou o acesso
a defesa do Lula, do montante de mensagens que o Intercept, nem o Intercept havia conseguido na época, né, e tal, a Vaza Jato constrangeu esse público não fanatizado pelo Bolsonaro de apoiar em público pelo menos o Moro e o Dallagnol, né? Você tem as Vera Magalhães da vida que ainda reivindicam um legado da operação, mas já ficam constrangidos para defender abertamente os principais personagens políticos, digamos assim, né? Moro e Dallagnol à frente. Então esses personagens ficaram muito sem onde ter apoio, né? Porque perderam o apoio dos ditos. Um lado sempre foi crítico, uma parte sempre foi crítica, os isentões da vida se retraíram a partir da Vaza Jato e os fanatizados que apoiavam a qualquer custo, na hora que brigou com o Bolsonaro, ficaram com o Bolsonaro, porque entre ser fanático pelo Moro e pelo Bolsonaro, o Bolsonaro tem mais graça, né, pra essa gente. Não, o Bolsonaro tem alguns predicativos, né, cara? O Moro é, sei lá, é a coisa mais sem graça que existe no mundo, né, cara? Ele é a sopa de mingau da vida real, assim. Ele é uma pessoa que não tem, enfim, nenhum carisma, nenhuma expressão, nenhuma expressividade, enfim. Até a assessora de imprensa dele, vulga a própria esposa lá, que fazia aqueles canais do tipo Eu Moro com Ele, Máscara de Super Moro, Cacete A4, parecia ter algum carisma a mais do que ele. Você vê como é que o buraco era fundo. O Moro era, além de um ministro que só tinha isso na vida para fazer, ele também era um potencial candidato à presidência da República. E falando nisso, vamos passar para o meu assunto dessa semana, que foi o anúncio que o PT fez de Fernando Haddad como o plano B oficial do PT na impossibilidade de Lula não poder se candidatar. Eu confesso que, como a Alana de Holanda falou isso muito bem no nosso site, e no fundo eu estou apenas parafraseando ela e muitas outras pessoas, como o próprio Guilherme Boulos. Só que eu vou falar de um jeito um pouco mais grosso, porque, né, eu não sou educado como Guilherme Boulos e nem uma lady como a Alana. O Haddad é um brincalhão. Vamos começar por aí. Ele teve 40 milhões de votos na última eleição. E o que ele fez nesses últimos 2 anos para incorporar ao debate político? Ele dá umas tuitadas ruins de vez em quando. É isso que o Haddad faz. E não é como se ele tivesse falado, não, estou me afastando da vida pública para dar aula e não quero saber da vida pública. Porque isso seria, acho que talvez ainda pior, né? Você se aposenta da vida pública e aí volta para a eleição com o step do PT. O caso dele é um pouco diferente, né? O Haddad, ele parece que ele se coloca na vida pública de uma forma irônica e pós-moderna, sabe? Tipo, estou aqui, mas podia não estar. Eu queria estar tocando num barzinho uma guitarra, entendeu? Depois de dar uma aula de sociologia na USP e tal. Então, assim, o Haddad é uma figura que eu não entendo o que ele faz na vida pública, ele claramente parece não gostar. E o PT se escorar no Haddad diz muito sobre os seus próprios quadros, né? Os quadros ali de uma idade presidenciável, digamos assim, ali no meados de 40, 50 anos de idade, o PT não tem, né? E talvez por isso tenha que se escorar tanto no Haddad. Por exemplo, uma excelente quadro do PT, que já foi entrevistada aqui pro lado B do Rio, a Natália Bonavides, inclusive é uma dissidente do PT, né? Estava tentando lançar hoje o Manifesto Petista no aniversário de 41 anos do PT hoje. Teve que apagar o tweet rapidamente, provavelmente porque ela tinha sido gongada, né? Porque hoje está tendo evento oficial do PT, então se ela teve isso, se ela quiser dar uma de divergente, ela que dê no outro dia da semana, hoje não, né? Rapaz, mas ela tweetou e 5 minutos depois já tinha saído do ar, né, o tweet sobre o Manifesto Petista. Nem deu tempo de ler, infelizmente, saiu tudo do ar rapidamente. Então, assim, existe uma resistência também interna do PT, provavelmente de muita gente que não ficou muito feliz com essa opção. Felizmente, para o Haddad, parece que, pelo andar da carruagem, é bem capaz que o Lula tenha seus direitos políticos restabelecidos para 2022. Então, talvez ele não seja de fato necessário, mas me parece que todo esse movimento é um tanto quanto precipitado do PT. Porque, assim, a campanha tem que começar agora, e eu concordo, a campanha eterna é uma coisa que, infelizmente, na era das redes sociais é uma necessidade. Mas vamos começar a falar de projeto de país, do que as pessoas precisam, vamos falar das necessidades do povo, vamos começar a fazer o discurso chegar na base, de que tem que melhorar, voltar a ter emprego, voltar a ter renda, que as pessoas não podem mais passar fome e elas não podem nunca mais correr risco de passar fome, que o Brasil voltou para o mapa da fome depois de aí, alguns anos fora dele, que a renda per capita brasileira é baixa, que as pessoas precisam ter uma vida melhor, uma vida mais confortável, uma vida mais segura, enfim.
Como disse o Mascaro aqui na semana passada, é difícil não fazer referência a ele, porque quando ele fala realmente as coisas parecem ter um peso diferente naquele voz de barítono dele, mas é chegar e falar, meu querido, você que não tem casa própria, você não vai mais viver de aluguel, isso vai acabar, a gente vai acabar com isso, é ter projetos ambiciosos, projetos corajosos para o país, não essa ideia de a gente vai dar uma melhoradinha fazendo um acordo palaciano, não é assim que se ganha os corações e mentes das pessoas, parece que o próprio PT às vezes esquece de como o PT chegou ao poder, né? Então, faço votos que as pessoas da esquerda passem a se ouvir um pouco mais, a perceber que, pelo contrário, não é abaixando bandeira que se ganha espaço na política, é levantando bandeira, é se mostrando combativo, trazendo um pouco os ensinamentos aí do Leninzinho. Nessa questão de frente ampla, a gente pode dar uma segurada no assunto, porque é muito difícil fazer uma frente ampla com quem vota para deixar o Banco Central na mão dos bancos. E antes de passar a bola para o Daniel, eu vou passar a bola para o Caio, que está louco para falar. Não, era só para fazer uma parte sobre isso, né, sobre a questão do aniversário do PT, né, e eu até tuitei, fiz uma brincadeira, né, que eu reclamo porque eu me importo, né. A gente tem que entender a dinâmica, tem que entender a máquina que o PT é, né, e é por isso que a gente cobra tanto do PT, né, porque a gente sabe que se o PT tivesse ali um discurso um pouco mais radical, como já teve outrora, pelo menos o discurso, né, a gente sabe que a gente tem muito a ganhar, muitas mentes vão ser abraçadas ali, né? E aí, e principalmente lamentar pelo Haddad, né? Acho que você já passou pelo assunto, mas a figura do Fernando Haddad, em momento, ela entra pequena na campanha, né? O Fernando Haddad era um sujeito que as pessoas, embora tenha sido um bom ministro da Educação, não conseguiu se reeleger em 2016 prefeito de São Paulo. A gente sabe o que era a conjuntura de 2016, mas está lá no currículo dele. E era um cara que não era tão conhecido assim, era um sujeito que não dialogava com as classes menores, e aí teve muito voto, porque o PT, organicamente, tem muito voto para presidente, né? Historicamente tem muito voto para presidente, já parte de um corte muito alto. E aí ele é um tamanho pequeno, médio, e na campanha ele se fortalece. Eu acho que ele faz uma campanha que o melhora, que o aumenta de tamanho, né? A gente achava, por mais que, enfim, não estivesse longe de ter o discurso e de ter as plataformas que a gente do lado B, principalmente, enquanto anticapitalistas, gostaríamos, mas a gente acha que tem ali um sujeito que é jovem, né, para política e tal. Temos ali um cara que vai estar na linha de frente, porque o Lula não pode mais. Pelo menos não podia ou não pode por enquanto. E aí o Haddad, ele simplesmente some, né? O Haddad some, ele diminui de tamanho. Ele vai para um tamanho que era ainda menor do ex-prefeito e ex-ministro candidato. Ou seja, ele chega num tamanho, ele cresce e ele agora diminui, né? Fica ali nos artigos da Folha, do Estadão, não lembro, acho que Folha. E aí depois saiu até nos primeiros dias do ano, saiu xingando e tal, já provavelmente pensando numa pré-campanha e tal, mas não botou o pé na rua, não se mostrou, não mostrou uma plataforma incisiva, sabe? Não fez a campanha permanente, ficou ali tuitando coisas que não condiz com a personalidade dele, né? Então acho que a reclamação, muita gente reclamou, a reclamação é essa, né? Mas eu acho que, enfim, a gente pode desengomar isso mais para frente. Mas a minha reclamação que eu fiz nas redes sociais e faço aqui novamente é essa, né? O Haddad, embora eu acho que seja o candidato natural do PT, e o PT pode ter um candidato, evidentemente, eu acho que é pouco para o PT, é muito pouco para o PT. E para a esquerda institucional como um todo. Bom, passando a bola para o Daniel, eu pergunto para ele, né? Daniel, muita gente aí do PSB e do PDT, né, que se diz aí oposição, votou a favor da votação que houve ontem na Câmara dos Deputados, que foi uma votação para colocar em regime de urgência a transferência do Banco Central para um regime autônomo. Assim, ou seja, eles estão morrendo de pressa para vender o país para os banqueiros. Mas você que é economista e entende muito melhor do assunto, fica a pergunta, já que esse é o seu assunto da semana. O que significa
essa tal independência do Banco Central. O que eles vão fazer com essa tal liberdade? Então, o projeto de lei que foi colocado em regime de urgência essa semana na Câmara dos Deputados, ele já foi aprovado pelo Senado, ninguém prestou muita atenção na época, né? No meio da pandemia, em novembro de 2020. Pelo projeto, o Banco Central gozaria de enorme autonomia, uma autonomia pouco vista dentro da organização do Estado brasileiro, que é bastante centralizado, né? Resumidamente, o presidente do Banco Central teria um mandato de 4 anos, o presidente e os 8 diretores teriam um mandato de 4 anos, nomeados pelo presidente da República, aprovados pelo Senado, porém com autonomia administrativa, autonomia operacional, autonomia inclusive orçamentária. O mandato do presidente do Banco Central começaria sempre no 3º ano do mandato do presidente da República, ou seja, invadiria os 2 primeiros anos do mandato do presidente da República seguinte, e esses 8 diretores teriam mandatos descasados, né? Eles não seriam todos renovados ao mesmo tempo. 2 seriam nomeados no 1º ano do mandato presidencial, 2 no 2º ano, 2 no 3º ano e 2 no 4º ano, e assim por diante, né? Sempre renovando 2 por ano. E caberia essa diretoria ter total autonomia na perseguição de metas inflacionárias, ou seja, a lei, inclusive, no seu 1º artigo, ela coloca que o objetivo do Banco Central é manter a estabilidade monetária. E aí depois, no 2º artigo, coloca objetivos secundários de zelar pelo sistema financeiro nacional, perseguir o pleno emprego, blá, 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 etc. e tal. Ou seja, criou-se a lei, além de dar essa autonomia, ela cria uma hierarquia nos objetivos do Banco Central, colocando a estabilidade monetária à frente de todos os outros objetivos do Estado, né? De garantir o bem-estar da população, etc. e tal, essas besteiras. E essas metas inflacionárias, que seriam o grande, né, o principal objetivo, são definidas pelo Conselho Monetário Nacional, que tem 3 membros. Um é o ministro da Economia, o outro é o secretário especial de Fazenda, o secretário nomeado pelo ministro da Economia, e o outro é o presidente do próprio Banco Central. Né? Então, um rabo correndo atrás do cachorro. E o presidente do Banco Central seria demissível apenas no caso de insuficiência no atendimento, no cumprimento dessas metas, definidas pelo Comitê Monetário Nacional, Conselho Monetário Nacional, e essa destituição por insuficiência poderia ser feita pelo Senado, mediante maioria absoluta. Entretanto, eu gostaria de fazer um apanhado histórico e o que está por trás ideologicamente dessa questão de autonomia do Banco Central. Primeiro que ela é baseada numa concepção ideológica de que a economia, as boas práticas da ciência econômica são superiores às práticas da política. O que está por trás dessa ideia é que vamos tirar da condução da política monetária nacional o aspecto político, considerando o aspecto político como necessariamente ruim, né, que traz instabilidade, ao invés de considerar que a política, apesar de tudo, é feita pelos representantes votados, que são eleitos. A gente pode discutir o grau de verdadeira democracia da democracia burguesa, mas é maior do que um colegiado de 9 economistas passarem a não ter que prestar contas, ou ter que prestar muito menos contas do que fazem à população de forma geral. E quais são as boas práticas da economia que são defendidas aí nos artigos na imprensa, ou mesmo na academia, que defendem essa autonomia do Banco Central? São as práticas do liberalismo, do neoliberalismo, né, que é ensinado aí nas, entre aspas, melhores escolas de economia. Todo o manualzinho, esse manualzinho que a gente vê dia a dia, no dia a dia na grande imprensa, a autonomia visa a perseguir esta vertente ideológica do que são consideradas as boas práticas da economia. E o ouvinte vai mais atento e mais velho, como eu, ou mais velho do que eu, vão lembrar que essa celeuma da autonomia do Banco Central, ela não é nova. Ela já foi muito falada lá pelo início dos anos 2000. E, de repente, ela desapareceu.
do debate. Ninguém mais falava sobre isso. Algumas vezes quando alguém falava no campo teórico, mas não se colocava isso na pauta, né? Nem na grande imprensa, nem no Congresso. E de repente, não mais que de repente, no último ano e meio, ela voltou à pauta. Então a gente tem que analisar politicamente, né? Porque a política, como eu acabei de dizer, ela não é menor do que a economia. Essa história de autonomia do Banco Central veio à baila no início do século XXI, lá para 2001, 2002, porque havia perspectiva de que Lula e o PT venceriam as eleições presidenciais de 2002, como acabou acontecendo. E isso ameaçava o status quo colocado no governo Fernando Henrique, que era de uma autonomia, que era e é até hoje, de uma autonomia quase que de facto da diretoria do Banco Central. O regime de metas inflacionárias estabelecidos pelo Armínio Fraga durante o segundo governo do Fernando Henrique, em 1999, ele dá um grau de autonomia muito grande, porque o Banco Central, na prática, ele já faz isso, né, de ter metas estabelecidas, perseguir isso e prestar contas disso. A diferença é que o governo de plantão pode demitir o presidente do Banco Central e seus diretores a qualquer momento. Então, não havia motivo para uma autonomia formal ali no governo Fernando Henrique. Quando ele começa, então considerada ameaça da eleição do Lula, isso vai para a discussão. Eles não conseguem, né, naquela xepa de final de segundo mandato, todo mundo debandando, eles não conseguem aglutinar votos no Congresso para colocar isso em pauta com chances de vitória, e o Lula é eleito. Uma vez que o presidente da República era o Lula e depois a Dilma, a autonomia do Banco Central era tiro no pé, porque você ia criar uma autonomia formal para que o Lula e a Dilma nomeassem um presidente, uma diretoria do Banco Central que invadiria o mandato do presidente seguinte. E a cada eleição era renovada a expectativa de derrotar o PT, né? O que não aconteceu até 2014. Em 2016, eles conseguem tirar o PT do Palácio do Planalto, do golpe palaciano do impeachment, só que Temer já assume no segundo ano de mandato, né? Com uma agenda legislativa cheia ali de PEC do teto, reforma trabalhista, etc. O espaço para que isso fosse a votação em 2016, e já em 2017 meio que perdia o objeto, né? Porque já seria para ele ter nomeado. Então, e o governo Temer vai se desfazendo, né? Também a partir do meados de 2017 não consegue mais tocar uma agenda legislativa robusta. Com a eleição do Bolsonaro em 2018, né, a perspectiva de um governo completamente entregue à banca, isso volta à baila, porque é o caso de se aproveitar enquanto o Bolsonaro está lá para nomear um presidente do Banco Central que invada e uma diretoria, né, que invada o mandato presidencial seguinte. Então, o que está colocado é que este governo, que é absolutamente cachorrinho dos interesses do mercado financeiro, vai nomear uma diretoria com essa desculpa, né, que são pessoas responsáveis e ilibadas que vão garantir a estabilidade na condução da política monetária, garantindo uma política monetária aos moldes desse governo e aos moldes da banca, por pelo menos 2 anos do próximo mandato presidencial, ou seja, até final de 2024, com parte dos diretores nomeados tendo mandato até o final de 2025. Né? Um eventual próximo governo só teria uma diretoria completamente nomeada por ele no seu último ano de governo, em 2026. É isso, é uma questão político e ideológica. E é você, na prática, garantir que um governo sempre tenha resquícios da sua ideologia de administração monetária para o mandato seguinte. Mas, na prática, a gente sabe que se um governo de esquerda ganhar, por exemplo, numa hipótese que eu não acredito no momento, mas torço muito, que um governo de esquerda vença as próximas 2 eleições presidenciais, a gente já vai ver na transição do primeiro para o segundo mandato a ideia de tirar a autonomia do Banco Central, certamente, porque você vai estar dando longo prazo de poder a quem não deveria estar lá aos olhos dos verdadeiros donos do poder. Pois é, e toda essa ideia de uma tecnocracia que não responde a ninguém
é uma coisa muito perigosa. Por exemplo, na Suécia, a direção sobre a pandemia não era tomada por um corpo político, né? O presidente do país, o primeiro-ministro, essas pessoas elas não tinham nenhuma ingerência sobre a questão da pandemia. Só quem decidia tudo era o infectologista-chefe do país, um cara chamado Anders Tegnell. Graças à sua incrível ideia altamente orientalista sobre a higiene dos asiáticos e suas projeções bastante ruins, a Suécia foi campeã de morte na Escandinávia por grande margem e é um dos países que pior lidou com a pandemia entre os países desenvolvidos. E é sobre isso, na verdade, sobre vacinação, que o Caio vai falar sobre essa semana. Caio Belandi, qual é das vacinas e tudo? Primeiro, eu acho que o mais importante de tudo, né, a vida, o Fagner até outro dia falou, acho que foi no programa mesmo, não sei se foi na rede social, mas acho que foi ou foi em off, mas acho que foi no programa, né, que eles venceram, porque, né, a vida acaba atropelando a gente, né. O Brasil registrou hoje, né, dia 10, nas últimas 24 horas, 1.357 mortos por Covid-19. Né? São 234.945 óbitos. Né? 3 semanas com a média móvel de mortes acima de 1.000. Esses são os números oficiais, tá? E aí é lembrar, né? A pandemia não só não acabou, como ela está pior do que nunca. Né? Nunca esteve assim. A gente acaba se embrutecendo, né? A gente acaba sendo passado por cima das notícias e das outras coisas que acontecem, mas o Brasil ainda está em pandemia. O Brasil lidou muito mal com a pandemia, muito mal. O projeto é um projeto genocida de acabar com 200 mil vidas, né? E contando. Acredito que chegue até 300, provavelmente, pelo ritmo de morte, né? Tomara que não. O número real certamente é superior a 300 mil. Só em dezembro a projeção era de 75 mil a mais de mortes. Ou seja, fazendo essa conta aí, temos uns 310, 320 mil mortes, né? Fora isso aí, essa conta ainda nem considera mortes que são danos colaterais da Covid, por exemplo. Sim, o hospital estava cheio e a pessoa que sofreu um acidente de carro não pôde ser atendida. Isso não entra na conta. Se entrar, a conta aumenta muito mais ainda. Talvez chegue a 500 mil sem muito esforço. Então, era isso. O principal que eu queria falar era sobre isso. Né? A gente tem um compromisso em lembrar. Se o fica em casa já não adianta mais, a gente sabe que não adianta mais por diversos fatores, inclusive porque lá atrás não foi feito, as pessoas voltaram a trabalhar, precisaram voltar a trabalhar, alguns, outros foram obrigados a voltar a trabalhar, outros queriam trabalhar só por causa, obrigar as pessoas a trabalhar para ter lucro, enfim, toda essa dinâmica. A gente pelo menos precisa dizer, continue evitando aglomeração, né? Tá vindo o carnaval aí, e cara, não tem carnaval, não vai ter. Né? Usem máscara, vai sair, usa máscara. Mas eu pego o ônibus lotado todo dia, foda-se não, cara, é a tua saúde, a saúde da tua família, a saúde dos teus vizinhos, né? Então, máscara, né? Eu espero que todos os nossos ouvintes, inclusive os que estão trabalhando, injustamente, é o meu ponto de vista, porque, né, não deveria ser assim, mas, enfim, evitem o máximo, né? Porque ainda está aí. Né? E aí, sobre a vacinação, essa é uma notícia há poucos dias. O ritmo da vacinação do Brasil ele está muito ruim, né? Ele está muito ruim. E por que está ruim? Está ruim porque simplesmente há um mês atrás, 45 dias atrás, o presidente da República dizia que não queria vacinar ninguém. Né? Era contra a vacina, falava que a vacina era do Dória, era da China, era do caralho a 4. Né? Então, em 45 dias a coisa andou, mas andou em passo de tartaruga. Né? O Brasil está abaixo da média mundial de vacinação. Né? E aí, não só União Europeia, Estados Unidos, né? Reino Unido e tal, mas Israel, por exemplo, né? Embora a gente saiba que Israel seja um parceiro desses países, não é um país que é uma potência. O próprio Emirados Árabes, né? Que também é parceiro, enfim. O Chile, velho. O Chile, né? O Chile, né?
E aí, a notícia que saiu, e aí eu não queria nem comparar com o resto do mundo, né? Porque, né, acho que só aqui, nem os idiotas de Emirados Árabes ou Israel que comandam esses países aí negaram vacinação, negaram a doença, né? No Brasil, a gente realmente tem que partir desse princípio para fazer as comparações. Mas saiu a notícia, né, que no ritmo atual o Brasil poderia levar mais de 4 anos para vacinar a meta de 162 milhões de pessoas, né? Tirando aí os jovens e crianças de até 18 anos. Ou seja, isso dá a tônica que o ritmo é muito ruim, né? O ritmo está muito abaixo do que nós podemos, né? E aí, ano passado, na pandemia, houve a vacina contra a gripe, fazendo drive-thru, com preocupação com o distanciamento e tudo mais. E em 100 dias foram 54 milhões de pessoas vacinadas. Uma média de 540 mil pessoas por dia, né? Ou seja, isso mostra como a gente está atrasado por relação ao que a gente pode fazer, né? O SUS consegue, desde que receba mais doses dos imunizantes, né, das vacinas, ele tem condição. E desde que possa coordenar a vacinação também, Sim, porque, claro. como a Ethel falou na entrevista dela aqui há 15 dias atrás, o grande problema é que não existe uma diretriz centralizada, né? Então acaba que cada administração local do SUS faz o que pode com as regras que os prefeitos e governadores dão. E isso é receita para o fracasso. É só você ver que na região metropolitana do Rio, por exemplo, cada cidade tem o seu critério. Por causa da proporcionalidade, acaba que algumas cidades se tornam muito mais interessantes para serem vacinadas para determinadas pessoas e outras não. Por exemplo, aqui em Niterói, como é uma cidade com muito velho, não dá para começar vacinando só velho. Então eles estão vacinando só a área médica. Só que, como Niterói é uma cidade, tem muita gente que é da área médica, que mora aqui, que trabalha em outras cidades. É uma tremenda cidade de dormitório de classe média aqui, né? Poucas doses que a cidade recebeu não deram para vacinar todos os médicos da cidade. Os médicos e, enfim, área da saúde em geral. Não, obviamente não estou falando só de médicos. E aí fica essa doideira. E aí, em São Gonçalo começaram a vacinar dentista. E aí no Rio vacina personal trainer. É moda caralho, né? E assim, a questão que eu levanto aqui é que a percepção que a gente tem, por ter partido do zero, na verdade a gente não partiu do zero, a gente partiu do negativo, porque a gente tem um governo que negou a doença e a vacina. A gente fica com a sensação de que tá melhorando, pelo menos está vacinando, é legal de ver os velhinhos, principalmente os famosos, né? A gente se comove muito, né? É claro que primeira dose, então não imuniza completamente, ou seja, ainda tem o risco, mas assim, é muito lento, né? Tá morrendo muita gente ainda, a doença se espalha muito, muito forte. Né? E aí tem a questão das variantes, né? Já foi provado que quando você aglomera, tem muita aglomeração, que é o que está acontecendo no Brasil inteiro, principalmente a classe média, mas não só a classe média, né? As aglomerações nos bares, nos pagodes da vida, nas boates, enfim, a gente viu até no Maracanã acontecer aglomeração em esporte. Isso fortalece o vírus e faz com que o vírus tenha mais campo, né? Eu não sei exatamente o termo técnico, mas enfim, para ele mudar, né? Então a mutação acontece mais fácil quando ele passa para outras pessoas, né? Em termos gerais é o seguinte: quanto mais gente ele contamina, mais chance ele tem de ter uma mutação nessa pessoa que seja mais perigosa, porque o vírus é de RNA, RNA é um tipo de código genético muito mais simples que o DNA, ele é monocoidal, não bicoidal lá, ele não tem duas hélices, ele tem uma hélice só. E aí a chance de ter uma mutação é muito grande, e é por isso que o Brasil, os Estados Unidos e o Reino Unido são um poço de mutações. São os países que pior lidaram com a pandemia no mundo. Então é uma questão lógica. Quanto mais gente infectada e mais gente se contaminando, mais mutações tem, e o grande perigo é que uma dessas mutações transforme as vacinas em lixo, que não se vão para nada, e a gente esteja tudo na estaca zero de novo. Pois é. E aqui no Brasil a gente vive isso, né? Tem a tal da variante de Manaus e tal. Então, eu queria abordar essa questão, né, gente? Cada dia que passa com uma vacinação nesse ritmo, lembrar, né, que o Bolsonaro não quis comprar as vacinas, não acelerou, enfim, um negacionista por completo, um genocida por completo, e eu chamo de genocida e de fascista. Dizem que não é legal chamar, não pode chamar, eu chamo, porque é o que é um projeto,
Então, se cuidem, né, gente? O meu recado é esse. A gente ainda está vivendo isso aí, essa loucura. Então, a gente precisa se cuidar, porque se depender aí dos comandantes do país, a coisa não vai andar, vai morrer muito mais gente do que já está morrendo e já está morrendo. Esse foi o Lado B do Rio número 181. Você pode nos acompanhar em todas as redes sociais e Lana de Holanda está de volta às suas colunas semanais às quartas-feiras. Recomendo fortemente que leiam as colunas da Lana. São curtas, são excelentes de qualidade. O poder de síntese dela é muito melhor que o nosso, que precisamos de 40 minutos para falar sobre cada assunto. Vocês podem nos ajudar pelo Padrim ou pelo PicPay, caso vocês achem que nosso trabalho merece um apoio legal, um apoio bacana, um apoio financeiro. padrim.com.br/Lado B do Rio, PicPay, você pode abrir o aplicativo e procurar lá o Lado B do Rio, você vai encontrar com certeza. Mais uma coisa muito importante que eu desejo falar aqui é que o Lado B Notícias, que é o nosso programa semanal de notícias que sai às terças-feiras, ele contava com a colaboração da Tábara Garcia, que se desligou do programa por questões profissionais, e nós decidimos inovar, correto? Então, em vez de ter uma colunista, nós agora temos 4 colunistas, e elas revezam semanalmente no programa, complementando a notícia da semana que eu abordo. Então, começamos com a Évila, e passaremos por muitas outras convidadas que têm o seu ponto de vista local, todas são off-Rio, então vão ser perspectivas, além de femininas, diversas, serão diversas também na questão geográfica, que nós sabemos que é algo muito importante para vocês, ouvintes, que muitas vezes que não são do Rio, muitas vezes se sentem um pouco deslocados de alguns debates, embora a gente tente incorporar da melhor maneira possível, nem sempre a gente consegue contemplar tudo, então a gente espera que as nossas novas colunistas ajudem a complementar todo tipo de informação, todo tipo de análise que a gente tenta trazer com a melhor qualidade possível para você ouvinte. Espero que vocês gostem bastante, mandem feedback, elogiem as colunas delas, que são todas aí, a gente marca nas redes sociais, todas as redes sociais delas. Elas também se esforçam muito para fazer, né? Gastam um tempão para gravar aqueles 4, 5 minutos. Eu sou chatíssimo com áudio, fico reclamando, peço para elas refazerem. Eu sou um péssimo editor, então eu preciso de som bom para ficar legal no fim das contas. Caio Belandi, boa noite. Boa noite, espero que tenham gostado da entrevista com a Vera, um tema que a gente não pode deixar morrer também jamais, deixar esquecer jamais. Então acho que serviu também para a gente fazer aí o que no jornalismo chama de suíte, né? Tentar trazer aí o apanhado. Acho que ficou bem legal. E é isso, estamos de volta. Também fizemos um bloco aí um pouco diferente, né? Mas acho que ficou bem legal. E vamos lá, vamos que tá difícil, mas a gente segue e contamos com a audiência e o apoio de vocês ouvintes, tá bom? Um abraço e até semana que vem. Semana que vem a gente espera que tenha um convidado show de bola aqui. Espero que role. Mas se não rolar, teremos outro convidado que será show de bola. Daniel Soares, boa noite. Boa noite. Infelizmente não pude participar da entrevista da convidada também por questões de trabalho, mas deu para debater um pouquinho aqui no final, marcando a presença. Boa noite a todos e até semana que vem. Gente, muito obrigado a todos e até semana que vem com mais Lado B do Rio.